que a pauta ESG avançou no meio jurídico? Essas 3 letras, que representam um olhar diferenciado das empresas para questões ambientais, sociais e de governança, ganham cada vez mais espaço no universo empresarial. E à medida que o tema avança, surgem questões como: será que tudo isso é apenas um hype? Ou ainda, qual o impacto para o meu negócio se ele não aderir ao ESG? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para discutir aqui comigo sobre ESG e o seu desdobramento no mercado jurídico, tenho o grande prazer de receber nesse episódio do Juridicast a Adriana Leles, que é conselheira e especialista em ESG. Adriana, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Obrigada, Leandro. Legal, Adriana. Me diz uma coisa, como que anda hoje a pauta ESG no Brasil? ESG, Environment Social Governance, ou Ambiental, Social e Governança, eu gosto muito de usar a sigla em português, seria ASG. Legal. É uma agenda que veio em definitivo. A gente começou a usar as siglas, importante voltar um pouquinho aí, começamos a usar essas siglas quase 20 anos, foi em 2004, num documento do Pacto Global, e naquele documento foi introduzido o tema mais olhando para negócios. Porque desde a Rio 92 existe o entendimento de que as empresas, além dos governos, ou talvez mais que os governos, são sim grandes comissionadas e parte da solução para a transformação da sociedade, olhando para essa agenda bem complexa que é a agenda ambiental, social e de governança. E quando a gente começa a falar disso, a gente começa a trazer para dentro do ambiente das empresas, olhando para os negócios e também o entendimento de que isso pode trazer oportunidades de negócios. É uma nova modelagem, é uma nova concepção dos negócios. A gente não está mais falando do negócio firmado apenas no seu lucro, não é apenas mais o financeiro, embora alguns colegas gostem de falar, mas cadê o F? O F ele já existe. O financeiro ele já existe, sempre existiu. E ele participa de tudo isso. Mas a gente quer trazer o valor disso. A gente quer entender como o investimento do negócio, de que forma a empresa pode trabalhar num valor compartilhado que gere um impacto na sociedade e aí no meio ambiente, em tudo isso, uma nova modelagem de negócio. Então, é um momento em que a gente tem isso cada vez mais sendo discutido. Muito por causa da agenda climática, da urgência climática, que é um fato, e também por conta de uma série de transformações da sociedade de coisas não mais aceitáveis. Por exemplo, uma empresa não ter transparência, não ter uma governança que seja construída com base nas boas práticas, a que chamamos, principalmente olhando ali, a gente tem os documentos do IBGC que colaboram muito para esse entendimento. Uma empresa que não tem um programa de compliance e também uma empresa que não tem um programa social em que a gente fala olhando muito para o investimento social privado, olhando muito para o trabalho decente, olhando muito para a diversidade, e aí a gente também fala da questão ambiental. Tá. Uma empresa que não cuida dos seus impactos ou que não busca gerar um impacto positivo a partir da sua modelagem, já não é mais uma coisa aceitável, inclusive porque é um negócio de um risco mais elevado. E as seguradoras estão aí para mostrar a elevação dos riscos desses negócios e, por consequência, também o investimento, quando a gente fala de negócios e que a gente tem a apreciação do mercado. O mercado de ações, o mercado de papéis, quando a gente vai buscar uma empresa, a gente quer uma empresa segura. Ninguém vai fazer um investimento numa empresa que ela pode trazer um risco, seja de trabalho escravo, seja de impacto ambiental, e a gente quer isso, né? Então a gente tem, por exemplo, a carteira Easy, que tem toda uma orientação por questionários e por documentos para que as empresas tenham boas práticas olhando para esta agenda. Interessante. E aí, Adriana, a gente pode dizer que o ESG é um caminho sem volta? Eu acredito que sim. Ele não é um movimento. Tá. Eu não penso nisso como um movimento. Eu penso nisso como um novo momento do capitalismo. A gente não está mais falando do capitalismo em que sejam só os investidores ou seus acionistas. É o capitalismo de stakeholders, ou seja, não é mais de shareholders, é de stakeholders. É um capitalismo em que a gente olha para a sociedade e tenta entender como que a gente gera valor e qual valor a gente está gerando. Então isso começa ali, mesmo quando a gente fala, a gente tem muitas expressões para trazer isso, mas o que é mais importante entender? O modelo de pensamento. Qual é o modelo de pensamento da nossa sociedade hoje? E existe um apelo para uma transformação nesse modelo de pensamento. Qual que é o valor que a gente tem? E é uma questão da empresa ser entendida também como uma construção de pessoas. Quando a gente fala que é um movimento sem volta, por quê? Porque a gente está aí trabalhando para que as pessoas pensem de maneira mais inclusiva, para que as pessoas pensem de maneira mais responsável ambientalmente falando, socialmente falando, e
mesmo sobre os negócios. A empresa, ela já não é mais um patrimônio só dos seus acionistas ou então dos seus donos, ela é um bem da comunidade. Quando uma empresa, ela tem uma boa gestão, ela dá a segurança àquela sociedade no recolhimento dos impostos, né, que é um impacto econômico indireto, na geração de empregos, na construção de uma cadeia, tanto de fornecedores como de empregos indiretos. Então, interessa à sociedade também que essa empresa ela tenha essa compreensão, mas a empresa é formada por pessoas. Se as pessoas não conseguem alcançar este pensamento, enquanto elas ainda estão numa modelagem de pensamento da empresa somente pela rentabilidade financeira, isso é curto prazo, cada vez mais curto prazo, porque a gente está vivendo uma curva na civilização olhando para o planeta. Então, daqui a pouco, se a gente não tiver mais planeta, a gente já não tem mais recursos, né? Os recursos eles são esgotáveis. Muitos deles a gente já está aí enfrentando a sua escassez. Nós possivelmente teremos uma crise hídrica esse ano, que os rios baixaram o seu nível. Aqui no Brasil a gente já está vivendo isso novamente. Sim. Se a gente não tem, por exemplo, o recurso hídrico disponível, como que a gente vai pensar nos negócios? Eu me recordo a época da crise hídrica de 2014, 2015, a bacia Piracicaba, Capivari e Jundiaí, ela mostrou uma criticidade muito elevada. Um estudo feito à época apontou que, se nada fosse feito, em 25 anos talvez a gente não pudesse mais manter aquelas empresas, olha, porque a gente não teria como oferecer água a elas. Então, todos dependem, né? E como que a gente trabalha isso? As questões estão postas. Nunca a sociedade teve tanta produção de documentos, de estudo, de conhecimento. Mas hoje a gente tem que usar isso e como? Eu sempre digo, agora que eu sei a verdade, o que eu faço com ela? É neste momento que nós nos encontramos. As informações estão aí. E é um movimento de transformação, começando pelo modelo de pensamento. E Adriana, de modo geral, qual que é o grau de maturidade das empresas brasileiras sobre o tema ESG, em relação até ao restante do mundo? Ok, eu não acho que o Brasil seja menos maduro, as empresas brasileiras menos maduras que outras empresas. Tá. A gente percebe, sim, um avanço na agenda. O Brasil é um dos países que tem empresas bastante comprometidas e com excelente desempenho nesta agenda, e a gente faz essa análise a partir dos relatórios de sustentabilidade, ou os relatórios anuais, né, com um relatório de sustentabilidade, ou relatório ESG, pode ser um relato integrado, mas sempre olhando para isso. Eu, como membro, né, do Stakeholder Council da GRI, Vice Chair do Stakeholder Council da GRI, sempre vou recomendar os standards da GRI para a construção dos relatórios de sustentabilidade que dão transparência e mostram como é a gestão dessas empresas. Quando a gente começa a ler esses relatórios, lógico que a gente entende que as empresas ainda caminham em muitas coisas, elas estão se desenvolvendo, mas as empresas brasileiras, muitas já têm alcançado esse nível de maturidade, olhando mesmo para a modelagem delas. Mas isso vai ainda avançando, principalmente nas questões regulatórias, que exigem cada vez mais. Os financiamentos, sejam financiamentos obtidos no Brasil por regras do Banco Central, ou financiamentos que são apelados fora do país por fundos de investimento, eles cada vez mais exigem essas práticas. E as empresas precisam dar transparência disso. Uma outra coisa que eu percebo é o nível de engajamento de muitas empresas. Eu não acredito em sustentabilidade numa organização que não anuncia seus compromissos públicos. Não adianta ir lá e colocar no planejamento estratégico que ela quer simplesmente ser uma empresa net zero. Qual o compromisso? Qual a estratégia? Qual a ação? E nós temos no Brasil organizações extraordinárias colaborando com as empresas nesses compromissos. Esses compromissos, eles podem parecer, é um papel? Não, ele não é um papel, ele é um compromisso. Então, quando uma empresa, uma empresa participante, por exemplo, do Pacto Global das Nações Unidas, ela está num movimento global de empresas que colaboram com uma transformação baseada em 10 princípios. Ela naturalmente está comprometida com a Agenda 2030 da ONU, que são os ODS. E aí ela tem que começar a internalizar isso na sua estratégia de negócios, trazendo inclusive indicadores de desempenho e de mensuração. Quando uma empresa está comprometida com o CBEDS, que é o braço brasileiro do World Business Council, ela está também trazendo uma visibilidade dos seus compromissos e trabalhando ali numa coisa muito importante que o CBEDS realiza, que é o advocacy.
principalmente o Advocacy pelo Clima, liderado pela Marina Grossi, onde o Conselho de Líderes, que aí já são as grandes empresas, trabalham discutindo a agenda climática apartidária, mas a gente olha o nível de compromisso. Elas querem ser empresas net zero. Na COP de Glasgow, em 2021, as empresas anunciaram isso, disseram assim, como que a gente vai fazer isso? Começaram a trabalhar a sua estratégia nisso. Então, elas trabalham num coletivo. Ninguém traz solução sozinho. Então, uma empresa que está lá sozinha dizendo, não, eu sou sustentável, eu tenho a agenda ESG e eu tenho aqui tais compromissos, e aí a gente pergunta qual é? Ah, mas eu tenho, meu compromisso é ser uma empresa net zero, meu compromisso é fazer compras sustentáveis, tá? Seu compromisso está baseado em quê? Quais são os pilares deste compromisso? E quem mais está com você? Porque compromisso a gente não faz sozinho. Com certeza. Né? Então, são alianças. E quem mais com você está nesse movimento? E as empresas, elas cada vez mais são levadas a entender que quando elas começam a trabalhar alinhadas e aliadas, elas alcançam melhores resultados. Por quê? Porque elas somam esforços e elas trabalham por causas conjuntas. E a gente tem vários casos no Brasil. Eu já trabalhei, já liderei cases disso. Então isso é muito importante. E eu vejo que as empresas, sim, elas estão avançando. Caminhando aqui na nossa conversa, Adriana, o ano passado a Forbes Brasil publicou uma reportagem de capa que dizia que o ESG eram as letrinhas que estavam mudando o mundo. Aí depois veio a consagrada The Economist, né, a revista inglesa, com uma capa provocativa dizendo que essas 3 letras não vão salvar o planeta, né? Ou seja, no sentido oposto. E aí a grande questão que fica é, né, Adriana, tem um lado certo aí nessa discussão? Não existe lado certo, não existe lado errado. O que existe são as pessoas. Tá. Não é o ESG que vai salvar o mundo. O que muda o mundo são os pensamentos que as pessoas têm e como eles são construídos. Então está nos valores. O que transforma uma sociedade são os valores desta sociedade. Ou seja, quando a gente fez a Revolução Industrial, a gente entendia que a gente podia usar os recursos naturais de maneira inesgotável. E quando eu falo a gente, porque nós fazemos parte de uma sociedade. O homem é o mesmo em todos os momentos da história e em todos os lugares. O que agora a gente está olhando é como nós nos comportamos na 4ª Revolução Industrial, que é essa revolução tecnológica extraordinária em que muitas oportunidades são colocadas. Então, não é a agenda ESG que salva o mundo. Quem muda a história da humanidade é o homem, é o ser humano. Quando eu falo o homem, o ser humano. Perfeito. Como a história está sendo escrita por nós neste momento que nós estamos vivendo. Se nós temos o entendimento de que já usamos mais do que um planeta, ou seja, isso é muito sério, porque nós só temos um planeta e não existe o planeta B, então a gente precisa repensar como que a gente vai avançar se a gente ainda precisa não só de viver esta geração, as próximas ainda, porque a mudança climática não é mais um assunto para as próximas gerações, ele é de agora. A alteração climática ela é tão evidenciada que neste ano, neste momento, nesta fase do ano em que é o outono, nós não estamos vivenciando o frio no estado de São Paulo, que era comum, que a gente já tinha uma temperatura totalmente diferente. Hoje as temperaturas de 30 graus são naturais na cidade de São Paulo, em pleno verão, isso não existia. Com certeza. Eu não estou falando de antigamente, estou falando de alguns anos atrás e estou falando destes anos de hoje. Então, o que a gente tem que entender é, não é para o futuro, é para agora. E quem transforma não é a agenda ESG, são as pessoas. E aí, indo para uma conversa bem pragmática, Adriana, né, de negócios, quais são as oportunidades que o processo ou a agenda ESG traz para as empresas? O que a gente sempre convida as empresas é a conhecer os seus impactos. Quais são os impactos gerados pelo negócio? E são os impactos da empresa na sociedade, no meio ambiente. Quais são esses impactos? Os impactos promovidos pelo negócio. É super importante conhecer isso. E quais os impactos que a empresa sofre por causa desses impactos mesmo. Porque, por exemplo, uma empresa que ela precisa do recurso hídrico para a sua produção. Então, ela faz o descarte da sua produção final lá, do uso do insumo hídrico, ela faz esse descarte num manancial. E este descarte, ele não foi tratado. O que a gente tem? A gente tem uma empresa poluindo um rio, por exemplo. Isso é um impacto direto para aquela comunidade que vive daquele bem, seja para pesca, seja para o abastecimento. Só que em algum momento a empresa também precisa desta captação. A má condição deste insumo pela empresa, né, a má qualidade,
eleva o custo de tratamento. A elevação do custo de tratamento significa um maior investimento do negócio nisso, ou melhor, uma maior despesa. O investimento seria se ela estivesse trabalhando numa nova modelagem, em não mais poluir, em usar menos recurso hídrico na sua produção. Um outro exemplo, vamos falar do agro, que é um negócio, um setor tão importante para a nossa economia. Nós temos algumas áreas de produção, né, alguns produtores agrícolas que ainda utilizam da irrigação por aspersão, ou seja, fica lá a água sendo jogada. Mas nós já temos uma tecnologia, inclusive é uma tecnologia israelense, que é por gotejamento, ou seja, há uma redução do consumo muito elevada. Agora, eu não consigo dizer precisamente, mas ela é mais de 70%. O que acontece com isso? Esta área de produção, ela está usando menos recurso hídrico, ela está poupando água. É um investimento que ela precisa fazer, sim, é um investimento que ela precisa fazer. Mas quando ela faz esse investimento, ela se paga ao longo do período, porque em algum momento, talvez, ela não tenha esse recurso disponível. Então, são coisas assim que a gente tem que começar a pensar. As empresas, elas têm essas oportunidades. E as oportunidades são depois também de encontrar na modelagem de negócios coisas novas que podem ser feitas. Negócios novos que podem ser desenhados para as empresas. Oportunidades de uso da bioeconomia. A gente fala tanto que eu ouço às vezes, mas por que é importante preservar um bioma? Porque a gente tem uma biodiversidade riquíssima, de um valor agregado elevadíssimo, uma das mais elevadas do mundo. Isso vale mais que qualquer porção de ouro e ainda com uma vida longa para os negócios. E a gente pode explorar isso, pode transformar isso num modelo de negócio, de valor compartilhado, porque daí você tem vários players que vão se beneficiar disso. Então é uma questão de entender bem qual é o impacto que pode ser minimizado, qual é a nova modelagem que pode ser construída, e temos tecnologia, temos conhecimento e temos agentes para essa transformação. Bacana, Adriana. E trazendo um pouco para a realidade aqui dos nossos ouvintes, existem oportunidades, ao seu ver, para os escritórios de advocacia? Os escritórios de advocacia, eles são muito preparados para trabalhar na reparação, né? Principalmente na reparação, e que é natural. Alguém, quando procura um advogado, procura para resolver um problema. Mas a gente também pode ter nos escritórios de advocacia um bom apoio para desenvolver projetos que possam ultrapassar as questões legais. Porque o que a gente olha para uma agenda ESG, quando eu faço análise de um negócio dentro desta agenda, eu quero entender o que a empresa está fazendo além. Então, quando, por exemplo, uma empresa me diz, olha, o tema gestão de pessoas é um tema material para a minha empresa, a primeira coisa que eu quero entender é qual a política. A empresa não tem política, mas os funcionários são muito importantes, o capital humano é muito importante, tá? Então, vocês vão criar uma política? O que vocês fazem? Aí eu começo a olhar, mas a gente trabalha muito forte com saúde e segurança, mas saúde e segurança é um aspecto legal. E dependendo do tipo de negócio, a vigilância do Ministério Público do Trabalho é muito maior, é muito mais rigorosa. Tem fiscalização, né? Não está fazendo nada, simplesmente. Quando tem CLT, lógico que você não vai ter trabalho escravo. Espero que não, né? Você não está fazendo nada demais, pagando 13º, você está dando... Isso está fazendo mais que obrigação, né? Exatamente, cumpriu a lei. Agora, como que o escritório de advocacia pode ajudar a empresa a pensar, além disso, com segurança para a empresa e para o seu funcionário? Como que o escritório de advocacia pode ajudar a empresa a construir contratos com organizações que possam colaborar com a reputação dessa empresa? Reputação é um valor inestimável. Eu já discuti contrato de reputação de empresas querendo fazer parcerias com grandes organizações internacionais, inclusive, que eram justamente programas para trazer reputação e trazer programas para dentro da empresa. E aí é que o escritório de advocacia pode fazer coisas que a gente não é capaz de entender. Quando ele começa a olhar para além daquele momento em que a gente está, como que pode ser além disso? E o escritório de advocacia também tem uma força muito grande em compliance de direitos humanos e o direito ambiental. Então a gente tem aí a governança do diligence, a gente tem o programa de direitos humanos, que é uma agenda super importante. Eu canso de ver a empresa falando que faz diversidade. Aí eu vou lá olhar, a gente conseguiu nesse ano 50% de mulheres em cargo de liderança. Você vai olhar, a empresa tem 2.000 funcionários, 50% de mulheres em cargo de liderança, não é nem 10%. E daí? E a diversidade, ela não existe se não tiver inclusão. Não adianta a empresa ir lá e contratar, a gente vai contratar, temos vagas afirmativas. Tá. Então significa que você está contratando pessoas independente de sexo, se é transgênero,
se é ok, se é negro, se é mais velho, tá. Como é que você faz a inclusão? Como é que se desenvolve a cultura dentro da empresa? O escritório de advocacia pode ajudar bastante nisso. E também tem uma outra coisa importantíssima. Uma empresa que tem esta agenda, ela precisa de uma liderança. E a liderança é desde o seu conselho e também o seu CEO, seus membros da alta liderança, executivos, eles têm que ter um discurso muito bem elaborado, muito alinhado a isso. E a gente fala do momento em que os CEOs são CEOs diplomatas, são porta-vozes de uma agenda de mudança. Ele precisa muito de um entendimento jurídico claro de como que ele faz essa mensagem, como ele constrói isso. Isso não se faz só uma comunicação bem construída, mas quais são os pilares que ele traz disso, porque isso tem que estar alinhado ao seu negócio. Ele vai falar de uma coisa que não existe, o que isso está de real para ele. Então essas construções, elas são muito importantes, e o advogado, ele tem um papel importante nisso. E uma outra coisa que eu também vejo aí, olhando para dentro do jurídico das empresas, que eu acho mais preocupante, eu trabalhei com empresa e com jurídico, e às vezes a gente tinha embates, que é quando o jurídico atrapalha, e atrapalha muito, porque o jurídico, por força da sua responsabilidade de prevenir a empresa de sofrer punições, de dar materialidade ao Ministério Público, que seja, ou mesmo a ações de terceiros, ele acaba blindando a empresa e não permitindo que a empresa se movimente para fazer os processos de transformação. Então, não é assim. Como é que o jurídico pode trabalhar de maneira colaborativa para trazer para a empresa aquelas questões e ajudá-la a evoluir nisso para além da lei? Ninguém mais está pensando só. A lei é obrigação. O advogado, ele pode começar a pensar assim, como que eu posso fazer além da minha obrigação? Além daquilo que é obrigação. A lei é obrigação, todo mundo tem que cumprir. Eu mesmo não sendo uma advogada, não tenho o direito de não cumprir a lei. Aliás, sendo alfabetizada e tendo escolaridade, né, eu sou muito obrigada a cumprir a lei, né? A lei é uma obrigação de todos nós. Vivemos no Estado democrático de direito, a Constituição, ela está na internet para quem quiser ler. Aliás, eu não entendo porque as pessoas não leem. Se elas leem a Bíblia, elas deveriam ler a Constituição. E os escritórios de advocacia têm um papel muito importante nisso, até de ajudar as empresas a entender melhor a Constituição. Me lembro alguns anos atrás, num painel com um jurista, e ele é de uma banca bastante renomada, um grande especialista em direito ambiental. E nós falamos disso em uma parte do debate, em que eu via, aí eu fazia uma apreciação, porque minha formação é jornalista, e eu via a beleza do texto ambiental da nossa Constituição. E me dói quando eu vejo que os advogados não se apropriam disso para ajudar as empresas. Olha só. E é uma pena, porque isso está lá. Quando a gente lê o texto do direito à saúde, à educação, e os advogados não leem isso de uma maneira que ajude as empresas a trazer isso para dentro. Eu vou colocar um exemplo. Numa experiência minha, quando eu estava na Sanasa, uma empresa de saneamento em Campinas, e nós tínhamos, eles ainda têm, um programa de levar água às populações moradoras de área de ocupação e de invasão, né? E legalmente você não poderia dar a essas pessoas esse direito, porque afinal de contas aquela área é uma área irregular. E como que a empresa, qual era o problema? O impacto, né, que foi analisado pela área técnica da empresa. Se as pessoas não têm acesso, elas estão ocupando essa área, elas vão furar a rede. Quando fura a rede, aumenta a pressão, ou seja, a perda de água aumenta e contamina a rede. Então, é um problema de saúde pública. Além do que, também é um problema de saúde pública essas pessoas usarem água de qualquer lugar, porque pode, inclusive, gerar uma contaminação social. O que o jurídico fez que foi além da lei? Uma peça belíssima, eu li essa peça. O jurídico usou um artigo da Constituição brasileira que define que todos têm direito à saúde. O Brasil, até hoje, não assinou, embora as Nações Unidas já tenham reconhecido direitos humanos à água e saneamento no ano de 2010, o Brasil ainda não incorporou isso na sua Constituição, direitos humanos à água e saneamento, mas participou da votação lá em 2010. E esse advogado, à época, né, isso foi acho que no ano de 2008, ele trouxe isso para dentro da companhia, colaborando para que a área social e a área técnica desenvolvessem um programa que é uma das belezas da empresa. Mas como que é esse programa? Durante o processo de disputa da regularização da área,
aquela população recebe uma linha de ligação, aqueles moradores são cadastrados e recebem uma conta, eles participam da tarifa social, eles ganham direito a tendo um endereço, eles conseguem emprego, conseguem fazer um carnê, que é uma necessidade daquelas pessoas, ganham dignidade, a gente também está falando da dignidade da pessoa humana muito assegurada na nossa Constituição. Quando define a regularização, que pode ser inclusive acampado ali um trabalho de assentamento, com um plano de loteamento pela própria prefeitura, ou ainda pode ser feito um programa de remoção. Daí tem uma outra solução social para isso. Mas aquelas pessoas tiveram acesso à água. E também é feita a coleta do esgoto ali de outra forma, que eles evoluem nisso. Mas veja, foi um advogado que pegou a Constituição, estudou o documento e foi para além da lei. Ou seja, saiu do básico, né? Do óbvio. Saiu do óbvio. Dizer não. Eu não preciso de advogado para me dizer não. Eu digo, não dá, porque vai dar problema, não sei. Mas é ir além disso. E é usar a inteligência, né? É usar o expertise que os advogados têm, né? E isso é extraordinário. O que a gente deseja, almeja, encontrar são advogados que trabalhem de maneira mais exploratória, de maneira mais ousada, colaborando com isso, não criando empecilhos. Me dizer, quando eu pego um trabalho de um relatório de sustentabilidade, isso a gente não pode falar. Ok, a gente não vai falar alguma coisa que talvez não esteja resolvida na empresa, mas como é que a gente pode tratar desse problema? Como é que a gente pode sair desse problema para uma solução usando isso? E são os advogados que ajudam a encontrar os caminhos. Com certeza. E aí, Adriana, pela sua experiência, quais são os desafios ao se implementar o ESG nas organizações? Modelo de pensamento. Eu ouço às vezes as empresas dizerem assim, nós somos pela sustentabilidade, nós somos uma empresa que quer fazer uma agenda ESG, mas é como eu disse, não tem compromisso, não tem ousadia, não tem coragem, não conhece nem os impactos. Então, são passos importantes serem dados. O desafio está aí. Querer mudar o jeito de pensar. Querer pensar com ousadia. Querer pensar que é o seguinte, vou ter que fazer investimento sim, mas é investimento. E a empresa que tem esse investimento, ela tem longevidade. A gente está falando disso também. A gente está falando de uma empresa que ela vai passar para as outras gerações. E ela vai entrar no movimento com outras empresas. Então, é mobilização, é transformação, é trazer o problema para a discussão e começar a trabalhar com a transformação disso tudo. E por onde começar a implementação do ESG, Adriana? Olha, numa empresa, eu acho que primeiro tem uma pessoa responsável por isso. Tá, é definir um responsável. É definir a área, definir quem. A gente não pode deixar isso assim, Também não é em qualquer lugar lá, assim, aquele funcionário que tá dando problema, não sei o que fazer com ele, enfia lá. Não é assim. Não. Eu vejo isso funcionar muito bem, os cases que eu conheço, quando isso está lá ligado à presidência ou ao RI, e quando isso está comunicado e participado permanentemente ao conselho. Então tem uma governança para isso. E essa pessoa tem que ser empoderada. Se ela for uma pessoa que ela não consegue tomar decisão e se esbarra o tempo todo, esse negócio não vai andar. E tem que ser uma pessoa que eu brinco sempre, tem que ser uma pessoa que tem alta da psicanálise, não é nem da terapia, da psicanálise. Não pode ter medo de gerar melindres e nem de perder o emprego. Vai ter hora que ela vai ter que dizer coisas difíceis, vai ter hora que ela vai trazer. O difícil é ver o retrato, o avesso. Como nós estamos. Então começa aí, estruturar essa agenda é fazer mapeamento, é olhar o negócio, qual é o impacto, a primeira pergunta, qual é o impacto? E o impacto, ele não é um lucro positivo no final do ano, não é o azul, né? Não é a conta no azul, é a gente entender o impacto olhando o ambiental, o social e a governança. Às vezes a governança da empresa é o negócio mais capenga do mundo, você olha e fala, não é possível. O presidente da empresa, é o diretor executivo, o presidente, ele faz a agenda do conselho de administração, ele decide a agenda do Conselho de Administração. Cadê a Secretaria do Conselho de Administração? Cadê o presidente do Conselho de Administração? Ele é convocado, vai lá e concordar com as decisões tomadas? Como é feita a construção dos documentos? Qual é o relatório de sustentabilidade, o relato anual? Como que é feito isso? Qual foi a consulta aos stakeholders? A gente tem que ouvir. Então está tudo dentro disso. É um mapeamento, é um processo complexo, doloroso. Ou seja, é um trabalho longo, né? É um trabalho longo, mas ele é um trabalho necessário e muito valoroso. Muito bom, Adriana, a gente está caminhando para o final e para a gente encerrar, qual que é o papel que os advogados e advogadas podem desempenhar na difusão desse importante tema em nossa sociedade? Eu gosto quando eu encontro advogados, advogadas, porta-vozes de temas, quando eles se identificam, seja pela sua especialidade, seja pela sua própria vocação no direito, e eles começam a falar disso. Hoje existem as redes sociais. Um advogado que começa a transmitir esse conhecimento e o seu posicionamento sobre isso é muito importante.
importante. Tem alguns advogados extraordinários publicando sobre o tema, discutindo o tema, seja a transparência, a validade da informação, a questão dos direitos humanos, o trabalho decente, a causa ambiental. Eu acho que os advogados têm uma grande oportunidade, porque os advogados conhecem a Constituição, conhecem o direito, conhecem as leis, eles têm instrumentos que são extremamente valiosos. Quando eles começam a trazer essa informação de maneira inteligível, que é importante falar por aí, porque tem advogado que gosta de escrever, por favor, os advogados que estiverem me ouvindo, aqueles textos, aqueles artigos que só juiz lê, juridiquês, só juiz vai ler, pode ter Camões lá, mas aí serviu para quê, né? Não é inclusivo, né, Adriana? Inclusivo, convidativo e que tenha um tema. Sejam porta-vozes de temas, sejam articuladores de um movimento, busquem parcerias, criem ações. Os advogados são extraordinários para isso. Poucas profissões têm tantos elementos para isso. Curiosamente, eu vejo os engenheiros mais atuantes nesta agenda, talvez porque a gente trabalhe muito com gestão e precise muito dos engenheiros, mas os advogados trabalham no pensamento. Os advogados constroem os discursos, são extremamente valiosos. Então, os advogados não podem ser aqueles que falam não vão resolver um problema da empresa. A empresa está lá com um problema jurídico sério, contratou um escritório para ajudar o jurídico da empresa. Mais que isso, para além disso. Muito bom, Adriana. Nosso episódio chegou ao final e eu agradeço muito sua participação aqui no Juridicast. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigado. Se você gostou desse podcast, deixe a sua avaliação com as estrelinhas no agregador que você escuta, para que esse programa possa chegar a mais pessoas. Lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.